Nem só de pão o homem viverá. Nem só das coisas terrenas nós vivemos. Aliás, nós não vivemos pelas coisas terrenas. Nós morremos por elas. Mas aquele que quer viver precisa se alimentar do pão vivo que desceu do céu, conforme o presbítero Morosini iniciou o culto nessa manhã. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por isso que nós estamos aqui, não é? Para ouvir o que Deus tem para nós. Porque Ele já está falando, Ele já está fazendo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler versos 19, 20, 21 e 22. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 ao verso de número 22. Amém? Então tá bom, vamos lá. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Paz seja com vocês. Pôs-se no meio deles, soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, graças te damos mais uma vez por essa manhã, pelo privilégio de podermos estar na sua casa, te adorando, te exaltando livremente, ó Deus, podendo sentir o teu Espírito passeando no nosso meio, tocando os nossos corações. E agora, Senhor, através da tua palavra, que foi lida e vai ser pregada, ó Deus, que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente seja dominada pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. E tudo aquilo, Pai, que é contrário ao Teu Espírito, Senhor, tudo aquilo que possa nos distrair, tirar a nossa concentração, nós rejeitamos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor venha direcionar as nossas vidas naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós nos assentamos, ó Deus, no banquete espiritual que o Senhor tem para nós. Sabemos que o Senhor está aqui, que o Teu Espírito Santo está no nosso meio. E, ó Deus, nós pedimos, sopra nessa manhã o fôlego da vida. Sopra nessa manhã o Teu Espírito Santo em cada vida, em cada coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no meio do ano. Na próxima terça-feira, dia 15, nós estaremos exatamente no nosso calendário na metade do ano, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho conversado com algumas pessoas e a gente percebe um cansaço, né? Você olha para o começo do ano, você estava plenamente revigorado, com muitos planos, muitas coisas para fazer, muita expectativa.
E quando chega esse meio do ano, parece que as pessoas dão uma desanimada, né? Olha para trás e fala, nossa, mas que ano, né? Estamos na metade, mas quanta coisa aconteceu, né? Um cansaço, talvez pelo trabalho, pelas coisas, acontecimentos, mas ao mesmo tempo a gente tem metade do ano ainda para chegar ao final dele, né? E também é muito comum a gente encontrar as pessoas falando assim, nossa, quero que chegue logo o final do ano, né? Para vir as férias, né? Tem gente que não consegue tirar a pausa em julho, aí espera, né, o final do ano. E aí olha para a metade do ano que está para vir e ainda fala, puxa, e agora? Né? O que vai acontecer? E agora, o que eu faço? Né? Há pessoas que estão vivendo assim. Talvez sobrevivendo. Talvez contando os dias, os meses para chegar o final do ano. Talvez lidando com pesos do seu dia a dia, do seu trabalho, situações difíceis que aconteceram e têm acontecido. E fica difícil, às vezes, até mesmo para respirar. Às vezes as pessoas falam, estou precisando de um fôlego, estou precisando respirar um tempo de descanso, respirar um tempo de calmaria. Você já deve ter visto, se você já viajou de avião, ou mesmo já deve ter visto que quando o avião ele está para decolar, há um aviso, né? Uma instrução de emergência, em que é falado, olha, em caso de despressurização, a gente não gosta nem de ouvir essa palavra, quem está dentro do avião, né? A gente já começa, não, em nome de Jesus, está amarrado, não vai ter despressurização nenhuma, mas caso tenha, máscaras de oxigênio vão cair sobre você, então você pega, né, tira o elástico e põe, não sei o quê. Faça isso primeiro em você, para que depois você possa ajudar, né, quem está do seu lado, se são crianças. Por quê? Porque você precisa primeiro respirar, para poder ajudar o outro. Porque se você deixar, você também não respira em nenhum outro, né? Porque vai faltar oxigênio. Imagine trazendo essa situação para essa manhã na sua vida, que talvez você se encontre nesse momento que você precisa receber o oxigênio, mas não esse oxigênio que nós respiramos, mas o oxigênio que vem de Deus. E aí você olha para a sua vida, você fala assim, eu estou respirando, mas você não se sente vivendo, você se sente sobrevivendo. E o sobreviver aqui muitas vezes são lutas, para que você não morra e você está lutando, mas você não está conseguindo viver livremente, viver com esperança, viver de uma forma sem pressão. E o que isso tem a ver com o contexto que nós estamos falando de meio de ano? Às vezes há muitas pessoas assim, que elas se sentem que estão sobrevivendo. E hoje eu gostaria de falar sobre o tema, nesse título do nosso sermão, Sobrevivendo pelo Fôlego de Deus. Há muitas pessoas que estão por aí respirando, mas espiritualmente nas suas vidas, elas não inspiram, não estão recebendo o oxigênio e o fôlego da vida que vem de Deus. O texto que nós lemos nos traz um panorama um pouco parecido com isso. Você vai entender aonde eu quero chegar, aonde a palavra de Deus vai ministrar aos nossos corações. Aqui o texto está falando que os discípulos, eles estavam vivendo um contexto de pressão. Estavam desanimados, estavam desesperançados, estavam, como o próprio texto diz, a portas trancadas. Com medo dos judeus. Porque o medo era de morrer, mas ao mesmo tempo, sobrevivendo dentro daquela sala, dentro daquele cenáculo, cumprindo o que Jesus havia dito para eles, que era para eles ficarem ali esperando. Mas João nos fala detalhadamente que eles não estavam ali felizes, alegres. Não, eles estavam com medo. E uma pessoa com medo, ela esboça felicidade? Ela não esboça felicidade. Uma pessoa com medo, ela consegue viver livremente, respirar aliviado? Não, ela está sob pressão. Assim estavam os discípulos.
Trancafiados, sufocados pelo medo, pela dúvida, talvez até mesmo alguns ansiosos. Depois vai vir logo a parte de Tomé, né, que ele duvida que ali era Jesus, né? Talvez, como Tomé, outros ali também tinham suas dúvidas, estavam vivos, mas ao mesmo tempo lutando e sobrevivendo com as lutas internas que eles estavam passando. Talvez hoje você esteja assim. Talvez há coisas dentro do seu coração e da sua vida que com o passar desse ano, na metade do ano, você fale: eu estou exatamente como os discípulos, eu me sinto cansado, eu me sinto cansada, eu me sinto desesperançada, eu me sinto com medo. Tem muita coisa trancafiada dentro de mim que eu guardei porque eu já não consigo ver esperança mais esse ano de certas coisas acontecerem. Mas eu quero te falar nessa manhã que para Deus nada é impossível. Ele transporta portas trancadas. Ele transporta e nos cura, trazendo vida onde não há mais vida, trazendo esperança onde há falta de esperança, acalmando e tirando todo o medo. Esse é o Jesus que nós lemos nessa palavra. Jesus entra nesse cenário, fala sobre paz, mas mais do que paz, a sua presença também os redireciona, os reanima para a missão que eles tinham, trazendo novamente oxigênio, o fôlego de Deus para a vida deles. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos do Gênesis ao Apocalipse a palavra Espírito. No hebraico ela vai ter uma outra palavra, a mais conhecida é no grego, que é pneuma. E quando a gente fala de pneuma, a gente lembra logo do quê? Dos pulmões. Quem pegou Covid naquela época, né, trágica ali do começo, sabe o que é não respirar. Sabe o que é ter falta de ar. Quem tem asma sabe justamente o que é isso. É sufocante. E eu me lembro que na época do Covid a gente orou muito, né, por pessoas que estavam respirando por oxigênio. E a gente falava: Senhor, sopra vida enchendo os pulmões, para que essas pessoas possam voltar à sua vida, voltar às suas famílias. E muitos milagres nós ouvimos. Jesus, Ele continua soprando o Espírito da vida em nós. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos essa ação de Deus a nós, soprando o fôlego da vida. Nós sobrevivemos não por força, não pela nossa força, ou pela nossa condição biológica, mas porque o fôlego de Deus entra em nossos medos, entra em nossos corações, nos enche de paz e nos levanta para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Por isso, nós vamos analisar todo esse contexto e nós vamos ver, em primeiro lugar, que a palavra do Senhor, ela nos fala sobre esse fôlego da vida, que Jesus, Ele transporta os nossos medos. Quando nós estamos trancafiados, Ele vem em nossa direção. Aqui no texto nós vemos isso. Veja, os discípulos, eles estavam com medo. Medo dos judeus, conforme eu falei aqui. Imagine o cenário que Jesus encontra naquele cenáculo. E olha que para eles, aquele momento, não era um momento desconhecido. Porque em todo o tempo que Jesus estava com eles, durante os 3 anos, Jesus estava preparando e falando: olha, vai chegar um momento em que eu vou morrer. Eles estavam esperando o Messias que realmente fosse vitorioso, mas não que morresse. A mente humana deles não conseguia entender isso. Mas aquele momento aconteceu e ali eles estão sem saber que rumo tomar, o que iria acontecer.
Apesar de terem ouvido as palavras de Jesus, de terem visto os milagres, de terem participado dos milagres de Jesus, agora eles estão em uma sala trancada. Então, em 3 pontos que eu gostaria de abordar nessa manhã, é que nós sobrevivemos pelo fôlego de Deus, porque Ele vem até nós, transportando as portas que estão trancadas dentro de nós. Ele vem, porque aqueles discípulos estavam abatidos, feridos, cansados, e eles tinham algo para concluir. Então Jesus, ele entra naquele cenáculo, entra naquele lugar, se põe no meio deles e fala: paz seja com vocês. Como que nós podemos aplicar isso à nossa vida? Jesus, ele transporta essas portas, ele vem de encontro aos seus filhos e filhas que estão abatidos, talvez feridos, talvez com dores emocionais nos seus corações, talvez cansados pelo ano, de tantas lutas que aconteceram. Não há porta que o Senhor não possa abrir dentro de nós. Quando muitas vezes nós estamos fechados, e isso se torna um peso no nosso coração, o Senhor vem ao nosso encontro, se coloca em nosso meio, trazendo uma palavra de restauração e de vida. E só a presença de Jesus que pode fazer isso e causar isso no nosso coração. Quando você pega uma criança, um bebê, nós vemos aqui até a filha do Alan e da Ju, né? Ela estava no colo da mãe, ela estava feliz, né? Aí levaram ela saiu um choro. Por quê? Porque o colo da mãe e do pai revela segurança. Traz segurança, né? Assim também na nossa vida. A presença de Jesus nos traz segurança. Jesus sabia que eles precisavam da presença dele naquele momento, porque eles estavam desesperançados e abatidos. E Jesus aparece e fala com eles, mesmo, aqui já tinha passado os 3 dias, mesmo as mulheres tendo lá no sepulcro, visto que Jesus não estava lá, Jesus apareceu a elas saíram contando para todos. Alguns dos discípulos já tinham visto Jesus, mas mesmo assim, eles estavam cansados e abatidos. A palavra do Senhor, ela vem a nós nessa manhã, nos dizendo para você, quais são as portas fechadas que há no seu coração, que talvez estão te deixando cansado e cansada. Deixe que a presença de Deus te traga de novo segurança. Deixe que a presença de Deus te reanime. Que os seus problemas, que os medos não possam te parar e te deixar sentado esperando o que virá amanhã. Porque assim que estavam os discípulos sentados, amedrontados, esperando o que viria depois. Não deixe que o esgotamento do ano que se passou paralise para que você, sem deixar com que você viva os planos e as promessas de Deus para a sua vida. Ele transporta toda e qualquer barreira. E você está aqui nessa manhã, e talvez você se sinta assim, com coisas dentro do seu coração trancafiadas, porque talvez a sua fé ao longo desse ano tenha sido abatida. Essa semana eu conversava com uma pessoa que não é cristã, e ela dizia o seguinte: olha, Priscila, eu trabalhei muito com fé. A pessoa foi catequista, sabe que eles fazem a catequese? A pessoa ensinava catequese. Ela falou assim: eu não sei, eu acho que eu perdi a fé. Aí eu falei para essa pessoa, eu falei assim: mas será que você realmente teve uma fé verdadeira? Né? Aí aquela hora que a gente põe mais para baixo ainda, né? Ela falou: pastora, venho aqui ouvir, né? Você me coloca assim que eu nunca tive fé. Não, porque se você perdeu a fé, a sua fé estava baseada em coisas, em fatos, em pessoas e em instituições. A fé verdadeira passa por esse refinamento, passa pelas batalhas, passa pelas lutas, passa pelas decepções, mas ela continua viva, porque a fé não está ligada às coisas que eu vejo, a fé está ligada nas coisas invisíveis.
Os discípulos estavam amedrontados, desesperançados, porque a fé deles era viva até enquanto Jesus estava visivelmente na frente deles. Quando tudo acabou, quando o que eles pensavam não seguiu a regra do que eles pensavam que ia acontecer, conforme eu disse aqui, né, que eles esperavam Jesus vitorioso e que todos eles, né, iriam viver felizes para sempre, em outras palavras, né? Quando veio a morte de Jesus, a sua ressurreição, e eles ainda duvidavam, perseguição, se trancaram, se fecharam. Às vezes na nossa vida acontece isso. Às vezes o esgotamento, às vezes o cansaço, a frieza espiritual vem, porque as coisas não acontecem da maneira que nós pensávamos que ia acontecer, ou porque muitas vezes colocamos a nossa fé nas coisas visíveis. E aí nos trancamos por dentro, mas eu quero dizer para você nessa manhã, esse não é o querer de Deus para a sua vida. Deus deseja que você saia daqui nessa manhã, se você se encontra nessa situação de cansaço, de abatimento espiritual, de frieza, de esgotamento, de medo, de incertezas, quando você olha a sua vida, quando você olha o resto do ano, você se sente preso, trancafiado. Eu quero dizer, o mesmo Jesus que entrou naquele cenáculo, não bateu na porta, mas entrou, porque ali haviam pessoas que precisavam de cura e de restauração, que eram os seus discípulos. O Senhor está fazendo isso nessa manhã, para soprar o fôlego da vida, e para te dizer, não só sobreviva pelas suas forças, porque esse oxigênio que você respira, uma hora vai acabar. Essa força que talvez você se gabe tanto, uma hora vai acabar. Mas aquele que depende do Senhor, ele continua de pé, lutando, firme, em vitória. Então nós sobrevivemos somente pelo fôlego de Deus, e porque Ele não desiste de nós. Eu amo pregar a palavra, porque eu vejo um Deus que não desiste de nós. Não desiste quando a nossa fé é limitada, não desiste quando muitas vezes nós não acreditamos. A palavra vem nos dizer isso. Se você está respirando nessa manhã, eu quero dizer para você, porque o Senhor tem um propósito na tua vida. Não importa, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de medo, eu estou cheio de incerteza, a minha fé anda pequenininha. Nessa manhã o Senhor está aqui transportando, e Ele quer transportar dentro do seu coração, nessa manhã, a vida plena que Ele tem para a sua vida, para o seu viver. E em segundo lugar, a palavra do Senhor nos fala que nós sobrevivemos pelo fôlego de Deus, porque Ele se levanta no nosso meio, dizendo, paz seja convosco. Quando nós estamos passando por lutas, pressões, dificuldades, incertezas, quando tudo está nebuloso na nossa vida, não é bom quando alguém vem e diz, calma, vai ficar tudo bem? Não é bom? Pode ser que a gente nem acredite. Ou às vezes a gente olha assim, o que essa pessoa está falando? Eu estou passando por essa turbulência, a pessoa me vem falar sobre paz, falando para eu me acalmar. É isso que Jesus fez com os discípulos, sabe por quê? Porque Ele vem com paz, em primeiro lugar. Nem sempre Ele responde às nossas dúvidas, e nem Ele sempre faz com que a gente entenda tudo. Primeiro Ele vem com paz, para depois trazer um entendimento às situações que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente ora e a gente quer resposta imediata. Quantas vezes você já orou e pediu, Senhor, responde a minha oração, eu estou precisando, eu estou passando por essa dificuldade, eu preciso de orientação, eu preciso de calma. E o Senhor não responde, mas você sente uma paz imensa, não é? E aí você olha para o problema e fala assim, eu não sei como vai se resolver, eu não sei por que aconteceu, mas eu estou sentindo uma paz. Essa é a paz que a palavra fala, porque Jesus é o Shalom de Deus, trazendo paz completa, plenitude de vida. Jesus entra, se coloca de pé e fala, paz seja com vocês, porque capítulos anteriores, no capítulo 14, Ele vai falar, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá, não é essa paz passageira, com ausência de problemas. É como se Jesus estivesse falando, aliás, a paz era um cumprimento natural entre eles, né? Eles falavam paz, né? Assim como nós falamos graça e paz, né?
Mas aqui eu entendo que Jesus está tentando lembrá-los daquilo que ele havia falado. Olha, a paz que eu dou é uma paz diferente. Não é uma paz que vai tirar os problemas, é mais uma paz que vai fazer com que vocês tenham coragem para enfrentar o que está por vir. É essa paz que eu vos dou. Por isso, paz seja com vocês. Nós sobrevivemos pelo fôlego de Deus, porque o fôlego de Deus nos dá paz. É como se a gente estivesse imerso a um grande oceano, lutando, mas você precisa chegar até a borda, vamos dizer assim, do mar, para cima do mar, para respirar e continuar mergulhando, lutando. Quem tem filhos pequenos vai se lembrar da Dória, né? Aquela peixinha lá que fica nadando, e aí fala, não pare de nadar, Dória, né? Jesus está falando para você nessa manhã, paz. A paz seja com você, a minha presença te dá paz. Talvez as coisas vão continuar ao seu redor externos, mas olha para mim e receba a paz. Desfrute dessa paz que só o Espírito Santo pode dar, que só a presença de Jesus pode dar à sua vida. Aonde você precisa de paz? Nos seus conflitos internos, nas dúvidas que você passa, ou mesmo nesse mundo, talvez hoje, aqui nessa manhã, ao olhar a sua vida, e ao olhar talvez as turbulências com que você passa a sua vida, talvez você fale, eu preciso dessa paz. Eu preciso da paz que só Jesus pode dar, de acalmar a situação. Porque o sopro da vida, ele nos coloca de pé. O fôlego de Deus sopra com alívio as cargas que muitas vezes são impostas às nossas vidas. E talvez você esteja sobrevivendo com muita dificuldade diante dos problemas e das dificuldades que você passa, mas sentindo um peso. E Jesus mesmo falou em Mateus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque na presença de Jesus há alívio. Jesus sabia que o que eles precisavam ouvir não era uma estratégia. Olha, pessoal, estou aqui, ressuscitei. Eu quero dizer para vocês, vocês vão vencer essa parada, vocês vão vencer as batalhas que estão por vir aí. E a igreja vai se expandir através da proclamação de vocês. Não. Jesus poderia ter dado um plano tático para eles, um planejamento de como seria a vida e o ministério deles a partir dali. Mas Jesus fala paz, porque eles precisavam de paz dentro dos seus corações. Agora a pergunta, raciocine comigo, trazendo para a sua vida. Se os discípulos precisavam de paz, imagina a gente. A paz que vem de Jesus, ela está disponível a todos nós. Talvez você esteja lutando com seus problemas, se sentindo sufocado, talvez conturbado, vivendo dias conturbados. O Senhor nessa manhã chega até você e diz, paz, meu filho, te acalmando, aliviando os seus fardos. Porque a presença dEle é a certeza de que dias melhores virão. E a paz dEle é o que nos guia. Não adianta nós queremos lutar, se dentro de nós está uma grande confusão dentro da nossa vida. O Senhor, nessa manhã, assim a semelhança como Ele estava no cenáculo ali com os discípulos, Ele se levanta na sua frente nessa manhã dizendo, paz meu filho, paz minha filha. Entregue tudo ao Senhor. E fale nessa manhã, Senhor, eu preciso dessa paz que excede todo entendimento. Eu preciso dessa paz que só o Senhor pode dar. Talvez você já tenha procurado essa paz em 1000 soluções, em 1000 respostas, mas você perde o sono, você se preocupa com o amanhã. E Jesus no Sermão do Monte disse, basta cada dia as suas próprias preocupações, ou em outra versão, basta cada dia o seu próprio mal. Mas a presença de Jesus é a verdade. É aquela que não passa, mas é aquela que nos dá vitória, a certeza de que Ele está conosco, amém? Nós sobrevivemos pelo fôlego de Deus, porque Ele transporta as portas trancadas, e Ele vem até nós. Nós sobrevivemos ao fôlego de Deus, porque Ele se levanta
dizendo: paz seja com você. E em terceiro e último lugar, nós sobrevivemos pelo fôlego de Deus, porque o Senhor, Ele quer nos redirecionar, nos reavivar. Foi isso que Jesus fez. Aqueles discípulos não estavam só precisando da presença de Jesus, a presença confortadora, a presença poderosa, a presença cheia de paz de Jesus ao ouvir, mas Jesus mesmo fala: assim como eu fui enviado, eu vos envio. E aí Jesus fala, aqui, o texto fala que Jesus soprou o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Lembra que eu falei no início do sermão que o Espírito está presente, o Espírito de Deus está presente do Gênesis a Apocalipse? Nós vemos claramente quando Deus cria o homem, Ele sopra nas narinas do homem o Espírito da vida. O Espírito da vida. Porque aquilo que estava morto, Ele trouxe vida, propósito, encheu com o seu querer. Quando nós vemos em Ezequiel, o vale de ossos secos, em que o profeta tem aquela visão, e é uma visão espiritual de como o povo estava morto. E então, o Espírito diz a Ezequiel: olha, profetiza para que esses ossos voltem a viver. E o Espírito de Deus vem e traz fôlego de vida, e se forma um grande exército. Aqui em João, nós vemos novamente o Espírito Santo de Deus agora sendo ativado sobre a vida dos discípulos, porque agora eles saem de cansados, desesperançados, abatidos, desnorteados, com medo. Jesus agora fala, agora eles vão entender o que eu vou falar, e eu vou soprar sobre eles o meu Espírito. Por quê? Aqui Jesus está falando, em outras palavras, que eles também estavam sem vida, precisavam ser reanimados, reavivados. E talvez seja hoje a sua condição espiritual nessa manhã. Talvez você se sinta como o vale de ossos secos, talvez você se sinta como o primeiro Adão lá que não tinha vida, e o Espírito de Deus soprou vida, porque você precisa do fôlego de Deus para continuar vivendo nessa vida que o Senhor tem para você. E o Senhor está soprando o fôlego da vida sobre você. O que falta para muitos não é força humana, mas é o Espírito de Deus. E o fôlego de Deus nos reanima. E quem recebe o Espírito de Deus, recebe forças para continuar. O Espírito de Deus tem um tríplice efeito. Ele reanima, ele reaviva e ele reenvia. É isso que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos. Ele reanimou, ele reavivou a fé deles e reenviou. Porque ele diz: assim como eu fui enviado, eu vos envio. Pergunta: eles não sabiam qual era a missão deles? Eles sabiam, mas o cansaço, o abatimento, o esgotamento e o medo fez com que eles paralisassem. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez as coisas não aconteceram hoje, ainda nesse ano na sua vida, porque você se deixou paralisar. E talvez nessa manhã você precise, como os discípulos, receber o sopro da vida, o fôlego de Deus, reavivando o seu ser, trazendo novas forças, trazendo coragem, te reanimando, te colocando de pé, te despertando para a missão que Ele tem, para o propósito que Ele tem para realizar na sua vida. Só que se você não receber o Espírito de Deus, se você não deixar que o Espírito do Senhor sopre sobre a sua vida, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo nova direção, te redirecionando, te fazendo forte para caminhar o resto do ano, você certamente vai sucumbir. Mas esse não é o propósito de Deus, assim como não era o propósito de Deus na vida dos discípulos, e por isso Jesus fala e sopra o Espírito dele sobre a vida daqueles homens que estão ali, para cumprir a missão, capacitando-os para a missão que eles teriam que concluir. E essa era a missão deles. Do modo sobreviventes, eles passam
para o modo enviados. Sabe quando você coloca o seu celular no modo avião? Igual quando você faz na igreja, você entra e você fala assim, vou botar no modo avião. Ah, mentira, pastora, a gente não faz isso. Mas vamos supor que em algum momento do seu dia você coloque o seu celular no modo avião. Mas aí depois você despausa ele porque você precisa receber notificações e você precisa continuar. O Senhor quer que nós saiamos do modo sobreviventes para viver de verdade, com o oxigênio que Ele tem para dar, o fôlego de Deus na nossa vida. Por isso, nessa manhã eu pergunto para você, quais são as áreas da sua vida que você precisa receber o fôlego de Deus? Na sua fé, na sua vida profissional, na sua saúde. Talvez a sua saúde foi afetada esse ano de tal forma, e você precisa do fôlego de Deus. Porque o fôlego de Deus significa isso, significa espírito de vida, de reanimação, de reavivamento. E talvez nessa manhã há muitas pessoas que precisam ser reavivadas pelo Espírito, pelo fôlego de Deus, porque dobram os seus joelhos, mas se sentem tão cansadas que não conseguem ver o mover de Deus. Eu quero dizer para você, você está respirando nessa manhã? Amém? Todo mundo respirando, graças a Deus, não é? Mas como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido os propósitos de Deus nesses dias? Como você chegou aqui nessa manhã? Estou precisando de fôlego. Estou precisando da paz de Deus. Estou precisando da confiança que só a presença de Deus traz na minha vida. Eu estou precisando de cura, eu estou precisando ser reanimado, eu estou precisando ser reavivado na minha fé. Não tenha vergonha, porque o Espírito do Santo do Senhor continua soprando, amém? A palavra do Senhor diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você está respirando é porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu sempre digo para as pessoas que às vezes estão passando por um momento de luta na saúde, e às vezes ficam internadas. Há pouco tempo eu visitei uma pessoa no hospital e foi um grande milagre. Essa pessoa continua com o coração batendo porque é milagre do Senhor. E eu disse para ele assim, olha, agarra essa segunda chance que Deus está te dando. Porque se você está aqui com o coração batendo, e se você está respirando aqui na minha frente, eu quero te dizer, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. E enquanto Deus não cumprir, Ele não vai te levar. Então aproveita a segunda chance que Deus está te dando. Nós só vivemos pelo fôlego de Deus, não é pelas nossas forças, não é pela nossa inteligência, tudo isso falha, tudo isso é limitado, mas é somente pelo Espírito Santo do Senhor. E da mesma forma que Ele esteve ali no cenáculo, Ele está aqui hoje, soprando sobre a sua vida, o Espírito da vida, o Espírito que reanima, o Espírito que redireciona, o Espírito que levanta aquele que está abatido, o Espírito Santo de Deus. Ele quer fazer uma obra no seu coração, em todas as áreas da sua vida, mas para isso você precisa ouvir, ver com os olhos da fé. Pedro, você conhece muito bem essa passagem, que Pedro queria andar sobre as ondas, não é? Queria andar sobre o mar revolto, porque ele viu Jesus andando. Então falou assim, Jesus, se você é Jesus, fala para eu andar também. E Jesus fala, venha. Só que o que acontece com Pedro? Ele afunda. Por quê? Qual foi o erro de Pedro? Ele poderia ter continuado a andar, mas ele tirou os olhos, colocou e fixou os seus olhos no externo, naquilo que estava ao seu redor. Sentiu medo e insegurança, ao invés de fixar os seus olhos no eterno, em Jesus. E ele grita, Senhor, salva-me. E Jesus prontamente estende as suas mãos e puxa Pedro para o barco. Pedro nos ensina que nós não podemos colocar os nossos olhos nas coisas externas, mas no eterno, porque é o eterno que nos salva. É o eterno que nos coloca de pé.
É Ele que sopra a sua palavra, o seu fôlego sobre nós. E é por Ele que nós vivemos. Só por Ele nós vivemos. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E a fé vem de olhar para Jesus, de ter uma plena comunhão com Ele e de se entregar à missão que Ele tem para nós. O Senhor Jesus, nos planos do Senhor, não é que você ande desanimado, não é que você ande aflito, não é que você ande preocupado com o amanhã, não é que você ande pesado, trancafiado por dentro, mas o propósito do Senhor nessa manhã é soprar vida sobre você. Aonde precisa receber o sopro do Espírito? Nessa manhã eu quero orar sobre isso. Essa palavra Deus me deu. E eu tenho certeza que há muitas pessoas nessa manhã que estão se sentindo assim. Cansadas, abatidas, frustradas, preocupadas com o amanhã. Há áreas da sua vida que precisa ser reavivado pelo Senhor. Você precisa ouvir qual é o plano do Senhor e Ele vai falar para você. Por onde é que é para você andar, qual é o propósito dEle para a sua vida. E nessa manhã você precisa de ser fortificado, ser reanimado. E você vai sair assim, em nome de Jesus. Amém?